Bora! Vamos lá, gente! Terça-feira, 3 de fevereiro. Tá chegando a Trade Deadline, meus amigos. Dia 5, quinta-feira, tá logo aí. Loucura vai tomar conta. Mas até lá, vamos o quê? De rumor, né? Bastante rumor pra gente comentar no programa de hoje. Tivemos nessa madrugada, né, a informação sobre o Harden, que, olha só que novidade, vai ser trocado na Trade Deadline. Quem diria, né? Meu Deus do céu, quem diria? Vamos falar sobre a questão do Harden, falar sobre alguns outros rumores, trazer atualizações sobre a novela do Giannis. E eu também quero aproveitar o programa de hoje para, né, compartilhar com vocês algumas ideias de troca que eu tenho para essa Trade Deadline. Né, algumas trocas que eu acho que podem acontecer até, né, quinta-feira. Então, programa de hoje totalmente focado em Trade Deadline, totalmente focado em mercado. Vou falar sobre os 4 jogos de ontem também. Vou até começar já falando sobre os jogos de ontem, já para passar por isso, para entrar de fato na questão do mercado da NBA, tá bom? Então, sem muita enrolação, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Ativa a notificação para, né, sempre que sair vídeo novo, você ser avisado. Inclusive, na quinta-feira, para quem já acompanhou a cobertura de Trade Deadline aqui do canal, já sabe. Vai ser loucura, gente. É vídeo toda hora. Normalmente, a Trade Deadline, né, a quinta-feira de Trade Deadline, é o dia que eu mais trabalho no ano. Então, assim, é papo de 20 vídeos no dia. Saiu troca, eu vou falar aqui no canal. Então, ativa a notificação, porque na Trade Deadline o bagulho vai ser louco. Vai ser louco. E se der tempo, não vou prometer, mas se der tempo, no fim da Trade Deadline, quando o mercado fechar, eu abro live pra gente trocar uma ideia. Mas não é certeza não, tá, gente? Pode ser que eu já esteja, né, falecido no fim no fechamento do mercado e eu só vou desmaiar mesmo, dormir. Mas se eu ainda tiver com pique, eu abro live pra gente resenhar. Se não, vocês ficam, né, com os trocentos vídeos que vão sair. De qualquer forma, vocês vão estar bem informados sobre a Trade Deadline aqui no canal, né? Informação não vai faltar. Por isso que é importante você ativar a notificação, né? Pra sempre que sair vídeo novo, você ser avisado, tá bom? Vamos lá então, cara. Deixa eu rodar aqui a vinheta. E aí, na volta, a gente fala sobre os jogos de ontem, os 4 joguinhos de ontem. E aí a gente já entra no assunto mercado. Fechou? Vambora, roda a vinheta. Antes, quase que eu esqueci, deixa eu só comentar com vocês sobre a Centauro, né? Pô, como que eu vou esquecer de falar da Centauro, né? A parceira do canal Switch TV BR. Centauro aí, sempre com ótimas promoções para vocês, né? Aqui na seção de basquete, você vê, né? Ó, boné da Jordan, 22% de desconto. Camisa do Celtão, 34% de desconto. Camisa do Warriors, regatinha do Warriors aqui, ó, 40% de desconto. Lucas 77 saindo por R$ 809,99, né? O preço original é quase 900, tá? Com um descontão bom aqui. Aqui, ó. Camisa manga curta da Jordan, 29% de desconto. Camisa do Leicão, 30%. Nike Sabrina 1, tênis lindo, 39% de desconto. Sou apaixonado nesse tênis. Estou prestes a comprar o meu. Tô só, né, esperando pingar aquela graninha legal na conta. Bermuda aqui da Jordan, 20% de desconto. Giannis Immortality 4, 23% de desconto. Então, cara, é muita promoção boa, é muito preço bom aqui na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, você garante mais 10% de desconto para além do desconto
que a própria Centauro te oferece. Então vai lá, usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, agora sim, vamos falar sobre os jogos de ontem. Pera aí. E tá, beleza. Deixa eu botar aqui na tela. Pois bem, pessoal, ontem a gente teve 4 joguinhos movimentando a segunda-feira de NBA, rodada mais curta. Começando com a matinezinha que a gente teve. O Hornets que vem gostando de matinês, né? O Hornets virou o quê? Inimigo dos jogos noturnos? Parou de jogar à noite o Hornets? Bom, não sei o que está acontecendo. O fato é que na matinê o Hornets é imbatível, né? Recentemente eles venceram o San Antonio numa matinezinha. E ontem foi a vez do Pelicans ser vítima do bonde do abelhão, né? Hornets que chegou a perder por 22 no primeiro tempo. Conseguiu buscar a virada no segundo. LaMelo Ball jogou pra caralho. Hoje não tenho o que falar do homem. Realmente, ontem ele jogou demais. Foi o grande nome da virada do Hornets. Que saiu vencedor, 102-95. O Charlotte chega à sua 7ª vitória seguida. É a maior sequência de vitórias ativa da NBA. A gente tá falando da... Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tá falando da primeira vez no século, né? Que o Hornets chega a 7 vitórias seguidas, tá? E a diferença agora pro Hawks, que é o 10º, né? Ali no play-in, é de só um jogo. É, meu amigo. A diferença do Hornets pra chegar na zona de play-in é de só um joguinho agora. O time tá numa ascensão absurda. Jogando muito bem, cara. Não tenho o que falar do Hornets, não. Tá jogando muito bem. O janeiro de Charlotte foi incrível. E o fevereiro começando muito bem também. LaMelo jogando muito bem. Knipper jogando muito bem. Brandon Miller jogando muito bem. Tem que dar a César, mano. O time tá bom pra caramba. Mesmo eu que antes da temporada começar tinha um otimismo com o Hornets, não esperava o time embalar 7 vitórias seguidas, né? Ainda mais vencendo os times que venceu, né? Pô, venceu o OKC em janeiro, venceu o San Antonio, venceu o Lakers, né? Pô, então tem que respeitar pra caramba o que o Hornets tá fazendo. E é um time que tem bons ativos pra se movimentar no mercado, né, cara? Tem aí o Miles Bridges, tem aí um Colin Sexton, são nomes que podem ser envolvidos em negociações para reforçar essa base que vem se mostrando muito promissora, né? Inclusive, importante lembrar, o quinteto LaMelo Ball, Conk Knipple, Brandon Miller, Miles Bridges e Diabaté só perdeu um jogo e venceu 13 até agora. Quinteto muito, muito produtivo, que se ficar saudável e se tiver uma ou outra adiçãozinha ali no banco, é um time que pode realmente incomodar bastante nesse leste, tá? Tem que ficar de olho nesse Hornets. E eu tô falando isso não é de hoje. Vocês sabem, eu estou aqui, ó, no bonde do abelhão há muito tempo. Vocês podem me taxar de hater do LaMelo, beleza. Agora, hater do abelhão eu não sou. Do abelhão eu não sou. Do LaMelo talvez eu seja um pouquinho. Talvez. Mas até eu, hater do LaMelo, como vocês dizem, tô aqui dando a César. Ontem jogou muito bem. Jogou pra caralho. Foi o grande nome da vitória. Não teria vitória se não fosse o Lamelinho ontem. Tomando ótimas decisões, colocando o time nas costas quando precisou. Jogou pra caralho. Então, ó, tô aqui, ó, fechado com o bonde do abelhão. E tomara que eles façam uma boa trade deadline. Porque tem bons ativos e tem alguns alvos interessantes aí que o Hornets pode explorar. Inclusive, daqui a pouco, quando eu entrar na questão do mercado, tem notícias sobre o mercado do Hornets também. Sobre o Pelicans, cara, o Pelicans, com todo respeito, é uma grande de uma desgraça, né? Com todo respeito ao Pelicans, não tem jeito, né? Pô, velho, abrir 22 de vantagem, tomar a virada. Cara, o Pelicans ontem marcou 31 pontos no segundo tempo inteiro, velho. Pô, que isso, mano? Não dá, mano. Não dá, o time tá afundado no limbo. E, mano, tem que trocar gente, velho. Pelo amor de Deus. Trey Murphy, Herb Jones, Zion. Mano, troca os caras, velho. Troca os caras, acumula capital de draft.
tenta de alguma forma recuperar a pique que tá em Atlanta, tenta oferecer alguém, oferece o Trey Murphy, mano, recupera essa pique e pega um prospecto pica e reconstrói esse time, mano, porque não tem o que fazer, velho. 13-39, a temporada já foi pro buraco, já não tem como recuperar mais não. Nossa, cara, ontem, vou te falar, o torcedor do Pelicans que sobreviveu ao jogo de ontem, guerreiro, tá? Porque, velho, inacreditável que esses caras fizeram no segundo tempo, mano. Inacreditável. Se eu não soubesse que eles não têm a pique do ano que vem, desse próximo draft, eu cravaria que eles entregaram o jogo por tanque. Só que eles não têm a pique deles, então não fazia sentido eles entregarem o jogo. Eles entregaram porque são ruins pra cacete. Essa é a verdade. São ruins pra cacete, mano. Nossa senhora, cara. Que isso, velho. Que isso. Ou 5-20 como visitante. Ah, pra puta que pariu, velho. Com todo respeito aí. Nossa senhora. Ó, na sequência a gente teve Houston sofrendo, mas saindo com a vitória contra o Pacers, né? Sem Kevin Durant, o Sengun acabou tendo que chamar a responsa e chamou, né? Um dos melhores jogos do Sengun na temporada. 39 pontos, 16 rebotes pro Sengun. Ele que foi um dos grandes esnobados do All-Star, né? Ontem mostrou o porquê que ele deveria ter sido chamado. Carregou o time de Houston ontem. Vitória por 118-114. 31ª vitória de Houston na temporada. A 8ª vitória nos últimos 10 jogos, né? Houston vivendo aí um bom momento na temporada, ainda tentando se encontrar na parte de performance, né? A performance de Houston vem deixando muito a desejar, mas em termos de resultados, a real é que Houston vem apresentando resultados a temporada inteira. Falta performance, mas o resultado tá ali. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos, são 31 vitórias na temporada, e isso não tem o que reclamar. Agora, que o time poderia jogar melhor, com certeza poderia. Mas tá vencendo, ontem o Sengun carregou, bela vitória, e o Pacers lutou pra caramba, fez um grande jogo, mas no fim perdeu mais uma, 37ª derrota do Pacers na temporada, 31ª vitória do Houston Rockets. Aí a gente teve o Grizzlies vencendo o Minnesota Timberwolves 137-128. Jaren Jackson Jr. fazendo um grande jogo, né, cara? 30 pontos pra ele, fechando muito bem a partida. Foi um ótimo jogo do JJJ. Ty Jerome também fez um ótimo jogo, ele que voltou de lesão na rodada passada, embalou, mais uma atuação muito boa. Muito bom jogador Ty Jerome. E bela vitória do Grizzlies, chegando à sua 19ª vitória na temporada. E o Minnesota, em mais uma atuação extremamente preguiçosa, especialmente na parte defensiva, sofreu sua 20ª derrota, o que é uma característica desse Minnesota, né, cara? Minnesota em jogos, né, considerados jogos pequenos, né, jogos sem muita importância, normalmente Minnesota joga a moda caralha, né? Joga no foda-se, e ontem foi isso. Pra quem viu o jogo, cara, Minnesota com zero engajamento defensivo, com zero intensidade defensiva, jogando uma pelada. Minnesota tava jogando uma pelada e no fim, resultado mais do que merecido, cara. A derrota era merecida. O Grizzlies levou o jogo a sério, levou o jogo do jeito que tinha que levar e merecidamente ganhou. Merecidamente ganhou, cara. Ontem Minnesota não mereceu vencer. Anthony Edwards fez um ótimo jogo, 39 pontos. Ele que só tá atrás do Luka, né? Em jogos de 35 mais pontos na temporada. Ele faz uma temporada incrível, Anthony Edwards. Mas o coletivo de Minnesota, na parte defensiva especialmente, cara, lamentável. Lamentável. E pra encerrar, e aí eu já vou adentrar, né, no tema mercado, a gente teve o Sixers vencendo o Los Angeles Clippers lá no Intuit Dome. Vitória por 128-113. Destaque total pro nosso querido Dominic Barlow, que entregou o seu melhor jogo da carreira. 26 pontos e 16 rebotes pro Dominic Barlow. Grande atuação do moleque. O Embiid fez um ótimo jogo também, de 24 pontos. Maxey fez um ótimo jogo de 29. Mas pra mim o grande protagonista da noite foi o Dominic Barlow. Assim, o grande protagonista do jogo, de fato, foi o Dominic Barlow. Mas o grande protagonista da noite, especialmente da noite do Clippers, foi
o nosso mano James Harden. E aí já, né, para fazer o famoso link com o próximo assunto, vamos aqui falar de mercado, porque logo após a derrota, na verdade, durante o jogo, né, a informação saiu durante o terceiro quarto desse jogo. A gente teve, né, a grande bomba da madrugada, que foi a notícia dada pelo nosso querido Shams Charania, que é essa daqui, né? A notícia do pedido de troca de James Harden. Exatamente, segundo o Charania, o Harden pediu para ser trocado do Clippers, né? As informações são de que o Harden já havia externado a vontade de ir embora há um tempo atrás, alguns meses atrás. Só que ontem parece que ele oficializou o pedido dele de ser trocado. O próprio Clippers, segundo informações, ficou meio surpreso com o pedido de troca do Harden, porque eu até falei sobre isso no vídeo que eu soltei. Cara, essa troca do Harden, esse pedido de troca do Harden, ele vem num momento que não fazia muito sentido esse pedido vir, né? Porque, cara, é um momento onde o Clippers está em ascensão, onde o Clippers vem jogando bem, vem acumulando vitórias, vem subindo na tabela, né? O grupo parecia muito unido nesse objetivo de salvar a temporada. E aí, em meio a isso, o Harden pede para ir embora. Dá para entender a surpresa do Clippers, né? O Kawhi e o próprio Tyronn Lue falaram depois do jogo sobre o pedido de troca do Harden. Os dois também se mostraram bastante surpresos, né, com a decisão do Harden. E eu tô falando que é a decisão do Harden porque os reports que saíram são de que é algo que partiu do Harden, tá? Não foi o Clippers que resolveu trocar o Harden, não. O Harden teria pedido para ser trocado. Parece que ele tá insatisfeito com a questão do contrato, ele queria um contrato maior, né? Parece que ele tá buscando um novo contrato de 2 anos com 80 milhões de dólares garantidos, coisa que o Clippers parece que não quer dar para ele. E aí, por conta disso, ele pediu troca. E, mano, agora a gente tem James Harden no mercado, né? Eu admito, cara, e pode ter sido inocência minha, mas eu não tava trabalhando com a possibilidade do Harden no mercado não, tá, gente? Sinceramente, eu sei que em toda a trade deadline o Harden tá no mercado, mas nessa eu achei que ele não ia estar, velho. Porque, de novo, tava tudo bem no Clippers. Time funcionando, time ganhando, ele jogando bem, Kawhi jogando bem. Então, sério, cara, pode ter sido inocência da minha parte, mas eu não tava trabalhando com a hipótese do Harden no mercado, não. Realmente eu não tava, mas ele vai pro mercado, ele está no mercado. A expectativa é que ele seja trocado até, né, a trade deadline, até o fim até o fechamento do mercado na quinta-feira. E já temos interessados, né? As informações iniciais são de que 5 times estariam ligados ao Harden, né? A gente teria Hawks, Pelicans, Minnesota. Agora tá me fugindo outro time. Hawks, Pelicans, Minnesota, Toronto e o grande favorito no momento para adquirir o James Harden seria o Cleveland Cavaliers, né? Chris Mannix falou ontem, logo após a notícia do Charania, que Clippers e Cavs já estariam discutindo uma troca envolvendo o Harden. A troca seria entre Harden e Darius Garland, que tem um salário basicamente igual o do Harden, então seria uma troca simples de ser feita, daria para fazer uma troca pau a pau, né? Parece que Clippers e Cleveland já estariam discutindo essa troca há um tempo e pode ser que essa troca seja fechada até quinta-feira, né? Uma troca que daria para o Clippers o armador jovem, né? O Garland tem 26 anos, né? Jovem, que ainda não tá no seu auge, não tá no seu prime, então é um cara que no longo prazo pode ajudar bastante o time do Clippers.
Ele tem toda a questão de lesão, tem toda a questão também de cair demais de rendimento em pós-temporada. Ele tem suas questões. Mas é um cara novo, né? Nada impede que ele evolua, né? Com o passar do tempo, tanto na parte física de se manter mais saudável, como na parte técnica e psicológica, né? De saber, né? Se manter consistente no playoff. Então, nesse cenário onde o Harden pediu troca, cara, uma troca pelo Garland eu não vejo com maus olhos, tá? Não vejo com maus olhos. Pro Cavs, aí eu não sei se eu gosto tanto, não. É óbvio que o Harden, ele é mais jogador do que o Garland. É óbvio, o Harden é mais jogador, tá? Ele e o Donovan Mitchell, eu acho que teriam um fit melhor do que Mitchell e Garland. Eu acho. Só que a gente tem que lembrar que é um Harden de 36 anos, né, mano? Um Harden que vai ter que negociar um novo contrato no off-season, porque ele tem player option pro ano que vem. E ele não vai ativar player option, ele quer um novo contrato. Como já falei, ele quer um contrato de 2 anos, 80 milhões, garantidos. Entendeu? E aí o Cleveland tem que pensar, mano, vale a pena eu trocar o Garland por um jogador mais velho, que eu vou ter que desembolsar uma grana pra manter depois? Tipo assim, 2 anos, 40 milhões por ano pro Harden, seria ainda uma economia em relação ao Garland. Seria uma economia, né? Mas, cara, uma coisa é você pagar isso pra um jogador de 26 anos, outra coisa é pagar pra um jogador de 36. Entendeu? Que tem questões defensivas, a gente sabe que a defesa do Cavs é um problema nessa temporada, né? Então, assim, pro Clippers, eu acharia uma troca boa, dado o contexto do Harden pedindo troca. Pro Cavs, eu não sei se eu gosto tanto, não. Sinceramente. O que parece que tá travando a negociação é que o Cavs gostaria de receber um capital de draft do Clippers. Tá? O que eu acho um pedido justo por parte do Cavs, porque você tá abrindo mão de jogador 10 anos mais novo pra pegar um cara 10 anos mais velho que vai precisar renovar contrato. Eu, se fosse o Cavs, eu também pediria um capital de draft. Só que parece que o Clippers não quer abrir mão desse capital de draft. E aí isso estaria, né, entrevando as negociações. O que abre margem pra gente especular outros destinos, né? O Minnesota, que é um time que precisa muito de armador, poderia atravessar esse negócio e ir atrás do Harden. Eu, inclusive, gosto mais da ideia do Harden em Minnesota do que em Cleveland. Porque em Minnesota, ele vai ter 4 caras ao redor dele pra defender por ele. Pra esconder ele na defesa. No Cavs não vai ter isso, não. No Cavs não vai ter isso, não. Então, eu acho que Minnesota seria um destino melhor pro Harden. Agora, quem que Minnesota vai abrir mão pra pegar o Harden? Julius Randle? Hoje, vale a pena pra Minnesota abrir mão do Randle pra ter o Harden? É uma dúvida que eu tenho, cara. Porque, de novo, o Harden joga mais que o Julius Randle? Não tenho dúvida em relação a isso, tá? O Harden supriria uma necessidade latente desse Minnesota, que é a armação? Sim. Mas, gente, é um Harden de 36 anos. Isso tem que ser colocado na mesa. Isso tem que ser colocado na mesa, cara. Tá entendendo? Então, cara, difícil. Olhando pro cenário atual, o mais provável é que o Harden vá pro Cleveland. É o mais provável, porque é uma troca mais simples de ser feita. E parece que é uma troca que está sendo discutida há um tempo. Então, o mais provável é o Harden para Cleveland. Mas, se o Clippers não envolver uma pick e o Cavs não abrir mão desse capital de draft, aí pode ser que outro time entre na jogada. O que tem sido falado sobre a questão de Minnesota é que o James Harden seria um plano B. O plano A de Minnesota hoje seria o Giannis. O Giannis seria o plano A. Inclusive, daqui a pouco eu já vou trazer informações sobre a novela Giannis. Caso o Giannis não dê certo, aí eles partiriam pro Harden. Partiriam pro plano B o Harden. Que é um ótimo plano B também. Então, a ver o que vai acontecer. Eu
não vou mentir, eu tô surpreso com o pedido de troca do Harden, não tava esperando. E eu fico com a dúvida agora sobre o que vai ser do resto do Clippers, né? Porque o Kawhi vai ficar nesse time agora? Harden indo embora? Será que o Kawhi fica? Não sei, né? Será que a partir de agora o Clippers não vai começar, não vai adiantar o seu rebuild? Porque o rebuild do Clippers ia começar em 27, que é quando o contrato do Harden e o do Kawhi se encerrariam de vez. Em 27 eles iam começar o rebuild. Será que agora, com o Harden indo embora, será que eles já não adiantariam isso? Do tipo, ó, vamos trocar o Harden pelo Garland, a gente pega um armador mais jovem, a gente mantém o Ivica Zubat, que tá numa linha do tempo ok, troca o Kawhi nessa deadline, já acumula capital de draft agora, tenta né, capitalizar o máximo possível e vamos aceitar o rebuild. Será? É que eu acho que o Clippers não vai fazer isso agora, porque eles não têm a pique deles, né? Eles não têm a pique deles. Só se eles quiserem fazer um negócio com o OKC para pegar a pique deles de volta. Mas o OKC jamais faria uma troca dessa, né? Não faz sentido. Ainda mais agora com esse cenário do Harden indo embora. O OKC jamais vai abrir mão dessa pique do Clippers. Mas é uma opção que o Clippers poderia explorar. Mas eu acho que o Clippers não vai. Pensando bem, o Clippers não vai trocar o Kawhi agora, não. Se agora, na off-season, aí a chance é muito grande. Porque eu acho que o que estava segurando o Kawhi no Clippers, além do salário dele e dessa questão da aspiration, né, meio nebulosa, inclusive já está se criando uma teoria da conspiração aí de que o Harden pediu para ser trocado porque ele sabe que o Clippers vai ser punido de alguma forma, né? Por conta da questão da aspiration. E aí, para se adiantar isso, ele já pediu para ser trocado. Tá rolando essa teoria. Eu não acho uma teoria tão absurda, sendo sincero. Mas eu prefiro me atentar ao que tá posto na mesa. Mas é uma teoria. Mas assim, o que tava segurando o Kawhi nesse Clippers, eu acho que era o Harden. Eu acho que dependendo do que rolar no decorrer da temporada e principalmente na pós-temporada, se o Clippers conseguir chegar, eu acho que o Kawhi vai meter o pé. Eu acho que o próprio Clippers vai querer se despachar do Kawhi e aí eles vão adiantar esse rebuild, tendo, né, o Zubat ali, tendo o Darius Garland ali, enfim, e tendo o que chegar da possível troca do Kawhi. Enfim, muita coisa a se pensar, muita coisa a se analisar. Eu ainda tô, né, me situando nessa questão do Harden, até porque a notícia saiu de madrugada. Então eu nem dormi ainda, então ainda tô meio grog. Mas, enfim. Fato é que o Harden vai ser trocado, resta saber para onde vai. Cleveland é o destino mais provável no momento, mas Minnesota também tá aí na brincadeira. Sobre os outros destinos, né? Pelicans, Toronto, Hawks e... Já me fugiu o outro time. Minnesota, no caso, né? Parece que Hawks, Toronto e Pelicans não tem muito interesse no Harden, não. Parece que é um interesse mais do Harden do que dos times. Parece que os times não estão interessados no Harden, não. Quem está interessado mesmo é o Cleveland, aparentemente. E Minnesota tem o Harden com plano B. Né? Então, o mercado do Harden seria esses dois. Minnesota ou Cleveland. Vamos ver se um outro time entrar na jogada. Eu queria muito que Houston entrasse na jogada. Queria demais. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer. Porque, enfim, Emil Doka parece que não gosta muito do Harden. O próprio GM de Houston parece ter uma relação muito boa com o Harden também. Enfim, aí parece que não vai rolar. Mas eu queria muito, cara. Eu acho que um comeback do Harden pra Houston seria cinema. Se livra do Van Vliet, pega umas piques e pega o cara. Resolve o problema de armação, junta Harden e KD de novo, traz o Harden pra casa, onde ele é rei, onde ele é ídolo. Eu acho que seria do caralho o Harden de volta em Houston. Mas eu acho que a diretoria não vai atrás. Eu acho que o próprio Emil Doka não vai querer também. Então, situação é essa, tá? Por falar em Minnesota, e como eu falei, né? Sobre o plano A de Minnesota ser Giannis, vamos trazer aqui novidades sobre o nosso querido grego. Novidade é a seguinte, gente. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. O que a gente tem de novidade é isso aqui. Primeira coisa,
Charania foi na ESPN ontem, né? Foi na ESPN, né? Ele é da ESPN, ele foi participar de um programa da ESPN. E aí ele trouxe o seguinte report sobre os pacotes que Minnesota tem recebido, que Milwaukee tem recebido pelo Giannis. Ele fala o seguinte, abre aspas, Milwaukee quer talentos jovens e picks de valor no draft. Isso aqui a gente já sabia. Aí agora vem o importante. A oferta pesada do Warriors é focada nas picks, né? O que tem sido falado é que o Warriors está disposto a trocar todas as suas picks até 2032. E aí, juntamente a isso, teria ali um Kuminga e teria um salário grande, que aí não se sabe se é do Butler ou do Draymond Green. Parece que o Warriors está tendendo mais a trocar o contrato do Draymond Green. Então seria um pacote com Green, Kuminga e todas as picks possíveis até 2032. Ou seja, um pacote com muita pique boa, que as picks do Warriors tendem a ser bastante interessantes por conta do pós-Curry. A oferta do Wolves, ela é mais focada em jogadores. Parece que McDaniels ou Julius Randle, assim como Naz Reid, poderiam estar disponíveis nesse pacote, né? Estariam nesse pacote de Minnesota. Então é um pacote mais centrado em jogadores que manteriam Milwaukee competitivo ou poderiam ser utilizados em uma troca futura para Milwaukee acumular mais capital de draft. Então a gente tem o Warriors focando em picks e Minnesota focando em jogadores. O pacote do Heat, o Charania fala, Miami está no meio, com um pouco de um lado e um pouco do outro. Ou seja, o Heat teria o pacote mais equilibrado pelo Giannis, que teria, segundo informações, Tyler Hero, Terry Rozier, Killewar e algumas escolhas de draft, que seriam, deixa eu até pegar aqui, ó, as escolhas que o Heat estaria disposto a oferecer seriam 2 escolhas de primeira rodada, 2030 e 2032, e algumas pick swaps de 26, 29 e 31. Existe também um rumor de que o Heat estaria tentando trocar o Andrew Wiggins para pegar pelo menos mais uma pick de primeira rodada para botar nesse pacote. Então, ao todo, seriam 3 picks desprotegidas, 30, 32 e a que viesse da troca do Wiggins, e 3 swaps, 3 possibilidades de troca de escolhas, em 26, 29 e 31. Cara, assim, e sobre o Knicks o Charania não fala nada. O que é falado, inclusive, pelo Brian Windhorst, é que o Knicks estaria saindo da jogada, tá? Parece que o Knicks não tá querendo se desfazer do núcleo que tem. Parece que o Knicks tá satisfeito com o time que tem. E cada vez mais o Knicks estaria saindo da disputa pelo Giannis, o que me surpreende bastante, porque o que vinha sendo falado era que o Giannis queria ir pro Knicks. Que o Giannis queria ir pra Nova York, que o Giannis queria ir pra um grande mercado no leste e que o Knicks seria o destino favorito dele. E aí ver o Knicks com uma oportunidade dessa na mão, saindo da jogada, me surpreende. Eu acho uma besteira do Knicks, tá? Eu acho que se você tem o aval de um Giannis querendo jogar no seu time, você tem que se virar pra montar o melhor pacote possível pra pegar o Giannis. Ah, mas o pacote do Knicks não seria o melhor. Com certeza não seria o melhor, seria um pacote de merda. Seria Towns, algumas swaps e o que viesse numa troca para um terceiro time. E aí poderia envolver o Mikal Bridges para acumular ativos para juntar na troca. Seria um pacote horrível. Mas é o que eu vinha falando. O Knicks teria o melhor ativo possível, que seria a vontade do Giannis jogar lá. Então, ver o Knicks desistindo do Giannis, primeiro, me surpreende um pouco. E segundo, é uma puta burrice, na minha opinião. É uma puta burrice, tá? Mas é o que parece que tá acontecendo. E aí a gente tem hoje, então, 3 times de fato brigando pelo Giannis. Minnesota, Golden State e Miami. Outra informação que saiu ontem, e aí é uma informação que pode meio que tirar um desses times aí da disputa, é a informação sobre a falta de interesse do Giannis de ir pro Golden State. Deixa eu pegar aqui, ó. A informação é do Jake Fisher.
Jake Fisher fala o seguinte: o Golden State Warriors está ciente dos rumores de que Giannis não está tão empolgado quanto já esteve um dia com a possibilidade de jogar em São Francisco. Uma fonte com conhecimento da situação diz que o receio do jogador pode ser por 2 motivos. O primeiro, o fato do Warriors ser um time mais velho, isso é algo que eu venho falando, né, nos últimos dias, que eu não vejo o Giannis indo pro Warriors, porque a janela do Warriors de título é curta, porque é um time mais velho, é um Curry já beirando seus 37 anos, é um Draymond Green também mais velho, o próprio Jimmy Butler é um cara mais velho, né? Então, eu já via isso como um empecilho pro Giannis ir pra lá, né? A janela curta. E o outro motivo seria que ele não gostaria de enfrentar as mesmas críticas que o Kevin Durant enfrentou, e ainda enfrenta, por ter jogado no Warriors com o Curry. Então o Giannis teria receio de ser visto da mesma forma que o Kevin Durant foi visto, de ir pro caminho mais fácil, de seguir o caminho mais fácil, o que eu acho que não aconteceria, tá? Porque são contextos diferentes. Não é que o Durant é visto como um cara que escolheu o caminho mais fácil porque ele foi jogar com o Curry no Golden State. Não. Ele é visto como um cara que escolheu o caminho mais fácil porque ele foi pro melhor time da liga. Pro time mais dominante da NBA na época. O equivalente a isso pro Giannis seria ele ir pro OKC hoje. Eu acho que se ele pega e vai pro OKC, eu adoraria. Mas eu acho que a galera iria ver dessa forma, do tipo, caralho, Giannis, você vai pro time mais forte da liga, o atual campeão, precisa disso. Eu acho que aí sim a galera poderia enxergar o Giannis como esse cara que, foi pro caminho mais fácil, o título que ele ganhar lá não vai ter peso. Aí sim. Ir pro Golden State agora, eu não acho que o Giannis seria visto dessa forma, não. Porque o Golden State passa longe de ser um dos melhores times da liga, tá? Se tornaria com ele. Mas hoje o Warriors não é um dos melhores times da liga. Não é um time que é visto como um contender. Então, eu acho que esse receio do Giannis é meio que infundado. Mas, segundo o Jake Fisher, segundo as informações de Jake Fisher, são 2 motivos que estariam afastando o Giannis da ideia de jogar no Golden State. O que abre esse caminho para Minnesota e para Miami Heat. E aí opinião não é informação, eu acho que hoje, olhando para o contexto que a gente tem, do Knicks saindo da jogada e do Giannis aparentemente não querendo ir muito pro Warriors, eu vejo o Miami Heat hoje como um destino bem provável. Porque eu não acho que o Giannis vai sair de Milwaukee e ir para Minnesota. Pela questão do mercado menor, mas principalmente pela questão do Oeste. Eu não consigo ver o Giannis saindo do Leste. Não consigo ver, tá? Pra ele faz muito mais sentido ficar no Leste. Muito mais sentido. Porque no Leste ele é rei, no Leste ele é protagonista, e o caminho pra chegar nas finais no Leste é muito mais curto do que no Oeste. Fora que, nessa disputa Minnesota e Miami, o maior mercado tá no Leste, que é Miami. Então, nesse cenário que é apresentado a mim hoje, eu vejo Miami como o favorito, tá? Luiz, mas ontem você tava falando que era o Knicks. Sim, porque eu não tinha informação ainda de que o Knicks teria saído do negócio. De que o Knicks teria perdido, de que o Knicks não teria interesse em mexer no elenco. Agora que eu sei que o Knicks não quer mexer no elenco, que o Knicks tá fora, aí pra mim Miami ganha muita força. O problema de Miami é Pat Riley. Esse é o grande problema. Se o Miami ofereceu, de fato está oferecendo o pacote que é citado pelo Charania e que é citado por outras fontes, com Kelly Oubre, Tyler Hero, Terry Rozier, que é só pelo salário Terry Rozier, tá? E as pick swaps e as 2 firsts, que podem virar 3 dependendo da troca do Wiggins. Se esse for o mesmo pacote, eu acho um pacote bom, tá? É o melhor pacote do mundo? Não. O pacote do Warriors seria melhor? Eu acho que seria melhor. Mas não é um pacote ruim do Heat, cara. Desculpa, não é. Não é um pacote ruim. Longe de ser ruim. E é um grande mercado, o que seria, segundo, né, algumas fontes no começo aí do começo da novela, seria o interesse do Giannis de ir para um grande mercado. Então, pelo que é posto a mim, hoje, eu acho que Miami é o favorito. Mas ele seria o plano A de Minnesota.
Vamos ver até onde o Minnesota tá disposto a ir pelo Giannis. Em qualquer um dos times, eu acho que o Giannis, cara, elevaria muito o patamar. No Heat, o time vai para outro nível e nesse leste acessível, com todo respeito ao Detroit Pistons e ao Boston Celtics, mas o Heat teria muita condição de brigar. Talvez não tanto nesse ano, mas no ano que vem, com a off-season bem feita, eu acho que o Heat entraria como grande candidato a título do leste, ano que vem. No Minnesota, dependendo do que eles tiverem que se desfazer, se eles conseguirem manter ou McDaniels ou Julius Randle e ter Giannis e Anthony Edwards ali, cara, dá pra brigar legal no oeste. Vai ser mais difícil porque tem outros times muito picas, né? OKC, Denver e tal. Mas Minnesota com certeza ganharia mais força. Então, é isso. Outra informação que saiu, e aí é uma informação que pode, né, meio que ser um balde de água fria. Informação de agora, inclusive, tá? Deixa eu só ver aqui que saiu, que pingou notificação. E agora, toda vez que pinga notificação, eu já fico, né? Já fico de olho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, informação do UJ. Cara, muito louco, né? Porque eu ainda tenho as notificações do UJ ativadas, né, cara? Eu ainda não perdi, ainda não desativei, né? Muito foda. Saudades do UJ, né? Eu não sei vocês, cara, mas eu sou time UJ. Na disputa UJ e Charania, eu preferi o UJ. Eu preferia o UJ, cara, não vou mentir. Enfim. Informação que saiu de agorinha do Charania. Do Charania não, do Jake Fisher, desculpa. É que o Milwaukee Bucks estaria desanimado com as propostas que chegaram, tá? As últimas notícias indicam que Giannis ficando no Bucks está se tornando uma possibilidade real. Múltiplas fontes indicam que os pacotes de troca disponíveis não agradam o Bucks e que isso pode se estender até a off-season. O que é uma informação que vai contra a informação do Charania de ontem, onde ele falou que a possibilidade do Giannis ser trocado no off-season seria muito pequena. Que o mais provável seria ele ser trocado até o fim da trade deadline. Então aqui a gente tem informações conflitantes. E eu vou te falar, cara, de coração. Se o pacote do Heat, o pacote do Warriors e o pacote do Minnesota não agradaram o Bucks, cara, eu não sei o que o Bucks tá querendo não, porque beleza, no off-season, Knicks vai ter mais ativos para oferecer? Vai. O KC pode entrar na jogada, San Antonio pode entrar na jogada, beleza. Mas, cara, eu não acho que os pacotes de Warriors e Heat são ruins. Lá ele, né? Agora vamos chamar de manjador de pacote. Mas, analista de pacote, né? Mas, desculpa, eu não acho que o pacote, um pacote Kuminga, Green e um caminhão de picks, ou um pacote Kelly-Oubre, Tyler Hero, Rozier, 3, 4 swaps e 2, 3 firsts do Heat seriam ruins também. E dependendo do que Minnesota tá disposto a abrir mão, cara, McDaniels, Naz Reid e algum capital de draft que Minnesota pegar com a terceira equipe, longe de ser pacote ruim também. Aí eu vou te falar que o Bucks tá sendo muito exigente. Eu, de fato, cara, eu não acredito no Giannis não sendo trocado agora. Eu não acho, cara. Acho que depois de tudo isso, cara, mano, eu não acho que o Giannis vai segurar até a off-season, não. Sinceramente, não acho. Mas, a ver o que vai acontecer. Hoje meu palpite é Miami Heat, tá? Eu mudei meu palpite. Ontem meu palpite era Knicks. Hoje eu já mudei pra Miami porque parece que o Knicks desistiu. E aí, né? Não adianta, né? Não adianta eu achar que ele vai pro Knicks se o Knicks não quer. Então, hoje meu palpite é Miami. Mas, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Antes de eu partir para as minhas sugestões de trocas que eu montei aqui 7 trocas possíveis, tá? Para deadline. Eu só quero comentar sobre essa informação que saiu agora, informação de agora,
Ah, tá, tem informação sobre o Hornets também. Deixa eu trazer aqui a do Hornets, aí eu já passo para a informação de agora. Informação sobre o mercado do Hornets, galera, é a seguinte. Segundo o Mark Stein e o Jake Fisher, Lonzo Ball pode pintar lá em Charlotte, tá? O irmão do Lamelinho pode pintar por lá, né? O Cavs estaria tentando trocar o Lonzo. E o Hornets aparece como um time interessado, né? O Hornets, que vive um momento muito bom, 7 vitórias seguidas, jogando pra caralho, veria com bons olhos a chegada do Lonzo, mas não só pelo Lonzo em si, pelo jogador em si, mas pelas escolhas de draft que acompanhariam o Lonzo. Né? Segundo aí o Stan e o Jake Fisher, o Hornets vê o Lonzo podendo vir acompanhado de algumas escolhas de segunda rodada, né? Pelas questões físicas do Lonzo, parece que se o Cavs quiser se desfazer dele, vai ter que abrir mão de picks. E como o Hornets está buscando aumentar o seu capital de draft e tudo mais, eles veriam com bons olhos uma chegada do Lonzo, que também traria um alívio financeiro para o time, pensando na próxima off-season. Então, poderemos ver os dois irmãos juntos. Eu gosto da ideia, tá? Eu acho que se o Lonzo conseguir ficar um pouco saudável, ele pode ajudar, né, dentro de quadra. É um ótimo defensor, é um ótimo playmaker, ajudaria bastante nos minutos sem o Lamelo. Mas mesmo se ele não jogar, eu vejo com bons olhos as escolhas de segundo round e especialmente o alívio financeiro que daria para o Hornets na off-season. Tem que ver o que teria que abrir mão, né? Se não tiver que abrir mão de um Miles Bridges, por exemplo, que é um ativo que pode render mais para o time na off-season não, na trade deadline, poderia valer a pena. Aí poderia valer a pena o Lonzo. Enfim, a ver o que vai acontecer, mas eu gosto da ideia, cara. Fora que, em termos narrativos, Lonzo e Lamelo juntos é do caralho, né? Ia ser muito foda os irmãos juntos, né? Então, vamos ver se isso se concretiza. Pra encerrar, de fato, a sessão rumores, deixa eu só trazer aqui essa informação de agora, informação do Chris Haynes, tá? Chris Haynes fala o seguinte. Segundo ele, a troca entre James Harden e Darius Garland, deixa eu botar aqui na tela, né? A troca entre James Harden e Darius Garland deve acontecer em breve, tá? Ele fala que Clippers e Cavs estão com conversas avançadas, né? Intensificaram as conversas e muito em breve a gente deve ter essa troca acontecendo. Igual eu já tinha falado, cara, é o mais provável acontecer, é a troca mais simples de ser feita, porque não vai precisar envolver nenhuma pique, né? Sim, obviamente, né? O Cavs vai querer pique vinda do Clippers, mas se não precisar, se não quiser, não precisa envolver pique, não precisa envolver outro salário, porque são dois salários equivalentes. Então, é a troca mais simples e é o que faz mais sentido. Se for concretizada, o que parece que vai, eu já adianto, pra mim o Clippers sairia como vencedor por pegar um cara mais jovem. Porque a gente tem que analisar o contexto, gente. O Clippers não vai conseguir não trocar o James Harden. Tem que trocar. E já que vai trocar, pegar um cara 10 anos mais novo e que já foi All-Star e tal, cara, não dá pra falar que o Clippers vai mandar mal. O que me preocupa é a parte do Cavs, que vai pegar um jogador 10 anos mais velho, que vai ter que renovar contrato, que, né, no vestiário, sabe que é meio complicado o senhor James Harden, que a qualquer momento pode dar a louca e ir embora. Então, assim, me preocupa em questão ao Cavs. Bola jogada, o Harden joga mais, gente. Fato, é um upgrade pro Cavs. Mas me preocupa a questão salarial, me preocupa a questão da idade. Isso me preocupa bastante. Pro Clippers, você pega um cara 10 anos mais novo. É um jogador pior do que o Harden? É. Mas é um cara que ainda tá evoluindo. E que para esse novo processo do Clippers que deve começar já na próxima temporada, né? O Clippers deve adiantar o processo de rebuild. Cara, o Garland juntamente com o Zubat são dois caras que podem encabeçar esse projeto a partir do ano que vem. Então, vamos ver se vai ser realmente fechada, parece que vai. E vamos ver se vai envolver pique, se o Clippers vai abrir mão de pique.
ou se vai ser realmente uma troca, né, no famoso pelo entre Harden e Darius Garland. A ver as cenas dos próximos capítulos, né? Talvez ainda hoje essa troca role, né? Então, eu venho aqui mais tarde para falar sobre isso, se a troca de fato for concretizada. Para encerrar o episódio de hoje, gente, e aí eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o programa já tá dando mais de 1 hora aqui, eu só quero compartilhar com vocês algumas ideinhas de troca que eu separei, né? A gente vai ter a deadline aí, né? A trade deadline na próxima quinta-feira. E aí eu separei aqui, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 troquinhas que eu acho que podem acontecer até a trade deadline, tá? A primeira é essa troca do Harden pro Cleveland, né? Saiu ontem a notícia. E aí eu tô repassando as coisas, tá, gente? Porque isso aqui vai virar corte, tá? Então eu vou repassar pra no corte ficar tudo bonitinho. Ontem não, nessa madrugada saiu a notícia de que o Clippers vai negociar o James Harden. O James Harden teria pedido troca. E aí o Clippers vai negociar até a trade deadline. E o destino mais provável seria o Cleveland Cavaliers. Acabou de sair que o Chris Haynes... Acabou de sair do Chris Haynes, né? A notícia do Chris Haynes. Que as conversas entre Cleveland e Clippers se intensificaram e que a troca de fato deve acontecer. Então, a primeira troca que eu listei aqui é James Harden indo pro Cleveland em troca do Darius Garland. Uma troca que daria pro Clippers um jogador mais jovem, um jogador que ainda não tá no seu auge, um jogador que tem questões físicas, que tem questões de queda de desempenho em playoff, mas é um jogador que ainda tá evoluindo e que pode sim encabeçar o novo projeto do Clippers a partir da próxima temporada. O Clippers já ia iniciar uma reconstrução em 26, 27. Com o Harden indo embora, o Clippers deve adiantar essa reconstrução. O Kawhi deve ir embora no off-season também. Eles devem dar um jeito de trocar o Kawhi. E aí, né, com o capital de draft que chegar na troca do Kawhi com o Garland e com o Zubat, o Clippers estaria bem posicionado para um rebuild. Então, eu acho que para o Clippers faria sentido. E pro Cavs, apesar de eu ter preocupações com a idade do Harden e com a questão salarial, que o Harden vai ter que renovar, ele tem player option pro ano que vem, ele quer um contrato novo. As informações são de que ele quer 2 anos, 80 milhões garantidos. Então, a questão da idade e a questão salarial do Harden me preocupa, mas tecnicamente é um puta upgrade em relação ao Garland. O Harden é mais jogador, vem jogando melhor, então pode dar certo. Então, essa é a primeira troca que eu acho que vai acontecer até a trade deadline. James Harden indo pro Cavs em troca de Darius Garland. A segunda troca que eu listei aqui é o Miles Turner indo pra Atlanta. Só que aqui a gente tem que partir do princípio de que o Giannis vai embora. Se o Giannis não for embora, o Bucks não vai trocar o Miles Turner. Deve manter todo mundo ali pra tentar ser o mínimo de competitivo até o fim da temporada. Porque se o Giannis não for trocado, ele vai voltar a jogar e ele vai querer ganhar jogo. Né? E aí o Turner vai ficar e beleza. Se o Giannis for trocado, o que eu acho que vai ser, inclusive daqui a pouco vai ter a minha sugestão de troca pro Giannis, aí eu acho que o Bucks vai entrar no modo rebuild. O Bucks tem controle da sua pick, então tancar é uma boa opção. E aí jogadores como Miles Turner, como Bob Portis devem rodar. A ideia do Turner para Atlanta vai de encontro com a necessidade que a Atlanta tem de um reforço no garrafão. Né? O Onyeka Okongwu é um bom jogador? É um bom jogador. Mas, não é um Abrastemp. Né? Não é um Abrastemp. O Miles Turner é um cara já provado em playoff, acabou de ser finalista, é um protetor de aro de alto nível, é um cara que espaça muito bem a quadra. Eu sempre falo, cara, o Miles Turner, ele é um arquétipo de pivô que não tem muito na NBA. Você não tem muitos pivôs que são elite na proteção de aro e que espaçam muito bem a quadra. Você tem poucos jogadores assim. Você vai ter quem? O Chet, você vai ter o Wemby e o Miles Turner. Né? Então, o Alex Sarr tá se tornando esse cara também, mas ele ainda tá em formação. De consolidado mesmo, você tem Chet, Wemby e Turner. Então, ter um cara desse no time te coloca numa posição diferente. Você tem um jogador raro na posição de pivô. E o Hawks,
aparentemente, ainda quer ser ativo no mercado. Apesar deles já terem feito uma grande troca, que foi a troca do Trae Young, eles ainda têm ativos para se movimentar mais. E pelo que vinha sendo informado, eles teriam interesse no Anthony Davis. Só que como o Anthony Davis machucou, eu não acho que eles vão atrás do AD agora. Então eles poderiam partir para uma outra ideia de pivô, que é o Miles Turner. E aí o que seria necessário pro Hawks ter o Miles Turner? Pouco. Pega uma primeira rodada, e aí eles poderiam até botar ali uma proteção, tipo uma proteção top 5, pega uma primeira rodada de 2030, 31 que eles têm. Junta com o Porzingis, que é um expirante, o que seria bom pro Bucks, pensando em reconstrução, né? E manda pro Bucks e pega o Miles Turner. Eu acho que é uma troca que o Bucks olharia com bons olhos. Pô, eu vou pegar um expirante e ganha uma primeira rodada ainda? Show! Manda o Miles Turner, o Hawks ganha um puta pivô espaçador, que junto com Alexander Walker, Jalen Johnson, McCollum, tende a render bem. O Hawks sobe de patamar com o Miles Turner. Eu acho que o time melhora. E troca um Porzingis que não tá jogando. E uma primeira rodada que não deve fazer tanta diferença pro time, já que o Hawks deve se tornar um time bem competitivo com o passar dos anos, com o passar da evolução do Jalen Johnson. Então, eu acho que é uma troca possível, só que ela depende totalmente do Giannis ser trocado. Se o Giannis não for trocado, essa troca não acontece, porque eu não acho que o Bucks vai trocar o Miles Turner. Se o Giannis for trocado, aí sim, eu acho que essa troca pode sim acontecer. Outro pivô que pode ser trocado é o Claxton. E aí a minha ideia é o Claxton indo para Boston. Né? Já foi reportado que Boston quer reforçar o garrafão. Apesar do Ketá e do Luka Garza estarem fazendo uma boa temporada, é óbvio que, assim, não é um garrafão dos sonhos, né? Não é um garrafão que você olha e fala, meu Deus, que garrafão forte para um playoff. O Celtics quer reforçar o garrafão. Eles já foram atrás do Vucevic e já foram atrás do Ivica Zubac. Não conseguiu. O Claxton poderia ser uma opção viável, né? É um protetor de aro que eu adoro. Eu acho que ele é um dos melhores protetores de aro que a gente tem na posição de pivô. Ofensivamente, é um cara meio limitado? É um cara meio limitado. Mas defensivamente ele é muito bom. E eu acho que ele ajudaria demais esse time do Celtics. É um jogador jovem ainda, né? Ele tem o quê? 26 aninhos? O Claxton. Claxton tem 26 anos, cara. É um jogador que nessa temporada tá com quase 1,5 toco de média, né? Field goal de 57%, 12 pontos de média. Tipo, é um cara que pode ajudar bastante. E é um cara que eu acho que é acessível. Eu não acho que o Brooklyn vai se matar pra manter o Claxton. E aí um pacotezinho que o Celtics poderia mandar seria a Fernand Simons, que tem um bom expirante, o que pro Brooklyn seria legal pra off-season, abriria ainda mais espaço no cap de Brooklyn pra off-season. É um inspirante de 27 milhões. É um cara que tá jogando muito bem, então ele poderia ajudar o Brooklyn de certa forma. Né? Não que o Brooklyn queira ganhar jogos, né? Mas é um cara pra jogar, pra se valorizar pra off-season. E você pega uma escolha de draft, né? O Celtics poderia mandar a escolha de 2031 e pegar o Claxton. Eu vejo com bons olhos, acho que o Claxton seria uma ótima para esse time do Celtics. E pro Brooklyn, pô, velho, você pega um aspirante bom, você pega uma pique futura do Celtics. Eu gosto. Talvez o Celtics sairia mais vencedor nessa troca do que Brooklyn. Talvez. Mas, irmão, numa troca alguém tem que ser o otário. E talvez nessa o Brooklyn seja o otário. O Brooklyn pode ser o malandro em outra troca. Nessa o Brooklyn pode ser o otário. E aí? O Celtics sairia vencedor, pegaria um pivô muito bom para ser titular, reforçaria sua rotação de pivôs, tendo ainda Ketá e Garza para vir no banco. E ficaria ainda mais forte pensando no playoff. Eu acho que é uma troca possível, tá? Se não for pro Celtics, que seja para outro time. Eu acho que o Claxton vai ser trocado. Mas como o Celtics tem essa necessidade e tá explorando o mercado em busca de suprir essa necessidade, é uma troca que eu sugiro. Ainda sobre Brooklyn, falando sobre outro ativo muito bom que Brooklyn tem, Michael Porter Jr. Esse pra mim é certo que vai ser trocado. Não faz sentido o Brooklyn manter o Michael Porter. É um cara que tá atrapalhando o tanque do Brooklyn, porque pelo fato dele tá tendo a melhor temporada da vida dele, ele tá fazendo o Brooklyn vencer alguns jogos que não era pra Brooklyn vencer, porque Brooklyn quer tancar.
Então, trocar o Michael Porter Jr. não é nem mais uma questão de poder trocar. É questão de tem que trocar. Tem que trocar porque ele tá fudendo com o tanque do time. E aí, um destino que eu acho muito possível pro Michael Porter é Detroit. Detroit é o líder do leste, tem tudo pra brigar por final de conferência. Mas é um time que tem uma deficiência gigantesca que é espaçamento de quadra. O espaçamento de Detroit é muito problemático. É um time que não tem arremesso de 3 direito. Tem pouquíssimos arremessadores de 3. Então, é uma necessidade gritante nesse elenco de Detroit. E o Michael Porter Jr., ele é um excelente arremessador. A gente tá falando de um Michael Porter que tá tendo 25 pontos de média, chutando para quase 40% para 3. Com alto volume, muitas vezes tendo que criar o próprio arremesso. Ele num time com o Cade Cunningham, que é um excelente playmaker, que gera muita gravidade, o que acaba ocasionando muito arremesso limpo no perímetro, cara, o Michael Porter Jr. ele iria para outro nível. O aproveitamento dele beiraria os 41, 42%. E ele seria a peça que falta nesse time de Detroit. Eu entendo que ele tem algumas questões defensivas e tudo mais. Mas pelo que Detroit precisa... mano, eu acho que vale super a pena apostar no Michael Porter. E o pacote, cara... Assim, é um cara que tá valorizado. Então Detroit vai ter que abrir mão de um capital de draft relevante. Vai ter que rolar um overpayzinho. Então a minha ideia seria Brooklyn pegando Tobias, Jaden Ivey, uma first de 27... e uma first de 29. A de 29, o Detroit pode botar ali uma proteção top 5, vai. Pode botar uma proteção top 5. E em troca, Detroit recebe o Michael Porter Jr. Eu acho que é um pacote ok. Você pega um Tobias, ali um contrato bem manejável. Pega o Jaden Ivey, que é um jovem que é promissor. Faz sentido com o momento, né, com a linha do tempo de Brooklyn. E você pega 2 escolhas de primeira rodada, cara. Mano, pro Michael Porter Jr., pelo Michael Porter, eu acho que tá bem pago. Eu acho que tá bem pago. E pro Pistons seria incrível, cara. Eu gosto muito dessa ideia de troca pra Detroit. Eu também gosto muito da ideia do Lauri Markkanen pra Detroit. Mas como eu acho que o Jazz não vai trocar o Lauri Markkanen, aí eu vou da segunda opção, que é o Michael Porter Jr., que eu acho que também ajudaria demais. Então, Michael Porter Jr. pra Detroit é outra troca que eu tenho aqui como uma possibilidade, tá? Próxima troca, outro pivô, hein? Domantas Sabonis para Washington. Vamos lá. É óbvio que o Sabonis vai ser trocado, tá, gente? Isso aqui é, assim, é fato. Ele vai ser trocado, não faz sentido o Kings manter o Sabonis. O Kings quer trocar o Sabonis para entrar de fato no tanque. E uma opção que eu acho viável é o Washington Wizards. Ah, Luiz, mas por que o Wizards vai trocar pelo Sabonis? O Wizards não quer competir. O Wizards não pode querer competir agora. Mas a partir da temporada que vem com o Trae Young, eu duvido que o Wizards não vai querer competir, gente. O Wizards vai querer competir tendo o Trae Young no time. E aí o Sabonis, cara, ele seria um encaixe muito interessante, porque é um cara que finaliza em pick and roll, então ele seria um bom parceiro de pick and roll do Trae Young. É um cara que cria para os seus companheiros, tem um bom passe, então ele ajudaria o Trae Young até na parte fora da bola, mas também ajudaria o Keyshawn George, ajudaria o Trey Johnson, ajudaria o próprio Alex Sarr, inclusive o fit Sabonis-Alex Sarr me parece interessante, porque o Alex Sarr é um ótimo protetor de aro, espaça muito bem a quadra, o que são duas coisas que o Sabonis não faz. Assim como o Sabonis é um excelente playmaker, trabalha bem em handoff, coisa que o Alex Sarr não faz. Então os dois teriam ali um complemento muito bacana. E junto do Trae Young, cara, eu acho que é uma dinâmica muito legal dos três. Junto ainda com o Sean George, Trey Johnson, enfim. Eu gosto da ideia e é uma troca muito possível. O que o Wizards teria que mandar? Cara, pega o inspirante do Chris Middleton, que para um time que vai entrar em reconstrução como o Kings, seria uma ótima. Pega o Cam Whitmore, que tá jogado. Pega uma first, né? E se quiser, mete uma proteção top 5 e show de bola. Pega uma first de 27. Joga uma proteção top 5 e manda pro Kings. Eu não acho que o Kings vai receber muita oferta melhor do que essa não, viu? Parece que o Raptors tá interessado também no Sabonis.
Mas eu acho que o inspirante do Chris Middleton aqui teria um peso muito bom. Ajudaria bastante, tá? O Middleton, ele tem um inspirante, deixa eu só trazer aqui. Um inspirante de... Cadê? 30 milhões? Cara, é um inspirante de 33 milhões, bicho. Cara, isso aqui pra um time que vai entrar no rebuild é ouro. É ouro. Então, cara, eu acho que essa troca pode sim acontecer. E eu vou te falar, cara, ano que vem, com um Trae Young saudável e tudo, cara, esse time do Wizards seria interessante, viu? Sabonis, Sarr, Trae Young, Keyshawn George, Trey Johnson, Bud Carrington, Coulibaly. Cara, você tem um timinho, mano, interessante. Nesse leste, dá pra sonhar. Dá pra sonhar com uma pós-temporadazinha. Então, olho nessa troca. Domantas Sabonis pro Washington Wizards. As últimas duas trocas, tá? A penúltima, Benedict Mathurin pro New Orleans Pelicans. Eu duvido que o Pacers mantenha o Mathurin. Não faz sentido pra eles manter o Mathurin, até porque o Mathurin vai ser agente livre ano que vem, né? O Mathurin, ele não conseguiu a renovação, né? O Pacers não quis renovar com ele. E ano que vem, a gente vai ter o Mathurin sendo um agente livre restrito. Ah, mas o Pacers vai poder cobrir a proposta que chegar. Pô, mano, todo respeito. Se o Pacers quisesse manter o Mathurin, teria renovado com ele no off-season, né? O Pacers não quer manter o Mathurin. Dito isso, entre perder o cara de graça ou trocar ele agora pra receber alguma coisa em troca, muito melhor trocar ele agora. E aí o Pelicans aparece como uma possibilidade. O Pelicans tá tentando trocar o Ives Smith. As informações são de que o Pelicans tá explorando o mercado do Missy. E o Pacers precisa de pivô, né? Apesar do Jay Huff, ele tá fazendo uma boa temporada, cara, é um cara que, mano, não é uma peça das mais confiáveis, ainda mais pensando num Pacers que a partir do ano que vem vai voltar pro playoff com a volta do Haliburton. Então, eu acho que trocar pelo Ives Smith seria uma boa, né? Você pega um Mathurin que você não quer no time e troca por um pivô que vai melhorar sua rotação de pivô. É um pivô que tem potencial, atlético, jovem. Ele com o Haliburton tende a dar bastante certo. Acho que ele e o Haliburton poderiam montar uma dupla de pick and roll muito boa. É um cara que não é tão bom a ponto de estragar o tanque desse ano. Então, mano, eu acho que pro Pacers é uma ótima. E pro Pelicans, pô, mano, você pega o Mathurin que tem potencial, que mostrou potencial, né? Jovem. Cara, você quer reconstruir seu time? Você quer montar uma base jovem? Cara, o Mathurin cabe bem. Mathurin, Trey Murphy, Herb Jones, Derek Queen, Jeremiah Fierce. Cara, é uma base jovem muito boa, tá? Se o Pelicans vai lá e troca um Zion off-season, inclusive o Zion eu acho que não vai ser trocado nessa deadline, tá? Eu até pensei nos pacotes envolvendo o Zion, mas eu acho que não vai ser trocado nessa off-season. Acho que ele vai ser trocado. Acho que ele não vai ser trocado nessa deadline. Acho que ele vai ser trocado só na off-season, na minha opinião. Mas aí, a partir do ano que vem, você troca o Zion, pega um capital de draft. Pô, mano, você tem uma base jovem muito boa pra reconstruir. Então. E outra, né? O Ives Smith tá meio que sobrando nesse time do Pelicans com o Derek Queen. Não faz sentido manter o Ives Smith tendo o Derek Queen no time. Então, eu acho que é uma troca que faz todo sentido. E é uma troca que eu acho que pode acontecer sim nessa próxima quinta-feira. E pra encerrar, achou que não ia ter a troca dele? Obviamente eu vou trazer uma sugestão de troca envolvendo o Giannis. E qual que é a minha sugestão? Giannis indo pro Miami Heat. As informações que a gente tem no momento são de que o Knicks estaria saindo da jogada. Parece que o Knicks está satisfeito com o time que tem. E já que para pegar o Giannis o time teria que mexer muito no time, parece que o Knicks não quer fazer isso e por isso o Knicks estaria fora da jogada. Então, Knicks fora. O Golden State tem um bom pacote para oferecer pelo Giannis, só que parece que o Giannis não tá tão interessado de ir pro Warriors pela questão da idade do elenco, ele acha que o elenco é velho, e parece que ele não quer ser visto do mesmo jeito que o Durant foi visto, como foi, né, quando ele foi pro Warriors, né? A informação é o Jake Fisher. O Jake Fisher falou isso. Que o Giannis não tem tanto interesse de ir pro Warriors porque é um time mais velho, ou seja, janela de títulos menor.
E ele tem medo da galera não receber bem a ida dele lá pro Warriors. Então, Knicks e Warriors estariam fora. O que sobraria? Minnesota, que estaria sendo agressivo pelo Giannis, e Miami. Como eu acho que o Giannis não vai sair do leste, e como tudo indica que ele vai para um time, ou que ele quer ir para um time de grande mercado, eu acho que Miami é o melhor destino nesse momento. E aí, qual pacote que o Heat ofereceria? Na minha opinião, um pacote com Tyler Hero, Jaime Hawks, Kelly Oubre e 2 firsts desprotegidas e mais algumas swaps, seria um pacote bom. Seria um pacote maravilhoso? Seria um pacote excelente? Cara, não. Mas é um bom pacote. O que o Heat pode fazer para melhorar esse pacote? Troca o Andrew Wiggins, pega mais uma first e bota aqui. Aí seria Tyler Hero, Jaime Hawks, Kelly Oubre e 3 firsts desprotegidas e 3 first swaps. Então, ao todo, 6 escolhas de primeira rodada, um Tyler Hero, que foi All-Star ano passado, um Jaime Hawks e um Kelly Oubre. As informações são de que o Heat não teria tanto interesse em abrir mão do Jaime Hawks. Aí eles colocariam Terry Rozier e algum dos outros jovens, tipo o Nyakuchonis. Beleza. Eu acho que esse pacote é mais seguro. Se o Pat Riley oferece isso pro Bucks, eu acho que o Bucks tende a aceitar se o Giannis estiver fazendo pressão nos bastidores. Se a gente encara um cenário onde o Giannis está nos bastidores fazendo pressão, falando, ó, me manda logo, quero ficar no leste, quero ir para um grande mercado, quero ser trocado agora, me troca agora. Se a gente tem isso acontecendo e a gente tem um Heat oferecendo esse pacote, eu acho que a gente tem uma troca podendo sim acontecer. O pacote do Warriors é melhor? É. Mas, igual eu falei, as informações são de que o Giannis não tem muito interesse de ir pra lá. O pacote do Wolves é melhor? É. Mas, como eu falo, eu não acho que o Giannis vai pro oeste, muito menos pra Minnesota, que é um mercado, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Comparação a Milwaukee é a mesma coisa quase. O Knicks tá fora da jogada, aparentemente. Então, pra mim, Miami é quem sobra e é o meu palpite, tá? Miami Heat monta uma dupla absurda com Giannis e Bam Adebayo. Defensivamente, os dois têm um potencial inacreditável. Você mantém Norman Powell no time, né? Você mantém Davion Mitchell, você mantém Jovic para vir do banco, você mantém ali alguns dos jovens, tipo um Nyakuchonis. Aí você pode, né, dependendo do que vier da troca do Wiggins, você tem ali mais alguma profundidade. Para mim, nesse leste acessível, é o suficiente para você brigar nesse ano. Não tô falando brigar por título do leste, mas para chegar longe. Aí no ano que vem, aí sim, a gente pode ter um Miami Heat mais fortalecido, com off-season bem feita, com boas chegadas, beleza. Pro Bucks, cara, você pega um Tyler Hero que pode render mais ativos de draft numa troca futura. Jaime Hawks e Kelly Oubre são ótimos jovens, tá? E você recebe um capital de draft que pode não ser um capital de draft maravilhoso, mas é um puta capital de draft ainda, mano. Um cenário onde você pega 3 firsts desprotegidas do Heat e 3 swaps, cara, não é ruim. Desculpa, não é ruim. Então, é uma troca que eu acho possível. E hoje, esse é o meu palpite. Giannis indo para o Miami Heat. Tá bom? Galera, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Edição mais longa, né? Mas acho que foi um programa legal, né? Acho que ficou um programa legal. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a trade deadline. O que você espera para essa trade deadline? Quais trocas você acha que vai acontecer? Comenta sobre essa questão do James Harden, essa novela James Harden. Tô curioso para saber sua opinião sobre. E é isso, gente. Tamo junto. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Qualquer novidade sobre qualquer uma dessas novelas, eu trago aqui para vocês em primeira mão. Anota na agenda, quinta-feira, dia inteiro produzindo conteúdo aqui para vocês. Toda a troca que sair na quinta-feira vai sair primeiro aqui no canal. Eu garanto que você vai ver primeiro aqui. Sim, não vai ser primeiro aqui porque o Charana vai soltar primeiro. Mas assim que o Charana soltar, vai ter vídeo aqui no canal. Então recomendo muito que você ative a notificação e se inscreva, né? E é isso, gente. Tamo junto, obrigado, beijo e tchau, galera. Valeu!